E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa que tem estado no meu coração há algum tempo. Esse movimento que a gente está fazendo nesse tempo de interceder e mandar palavras para os irmãos tem gerado no coração de todo mundo uma sensação de quentinho, de aconchego, de alguém tá lembrando de mim, alguém tá cuidando de mim. E isso tem sido muito legal. E isso é parte de uma coisa chamada unidade, né? E foi isso que o Senhor colocou no meu coração e é por isso que eu vou orar, mas vou ler um versículo antes. Eis que são um só povo e falam uma só língua, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Se Deus colocou observação nisso de um povo que só tinha uma língua e era imparável, imagina a gente na presença de Deus, unidos como família. Nós temos o mesmo Espírito, estamos buscando o mesmo Deus e estamos buscando com interesse de coração. E isso faz com que a gente, aquilo que geralmente fala, juntos somos mais fortes. Verdadeiramente somos mais fortes. E esse é o tempo que eu penso que nesse movimento das intercessões e das palavras entregues também, é um tempo de a gente se aproximar mais um do outro. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente escuta elas falando que elas se sentem sozinhas às vezes, que elas gostariam de ter uma troca maior ou entre ou entre os irmãos. Nós estamos num lugar seguro, fazemos parte de uma família super abençoada na companhia de Daniel. E eu penso que a gente precisa se permitir, às vezes, olhar um pouquinho mais para o nosso irmão e poder realmente chamar para um café, mandar uma palavra e fazer alguma coisa assim. Imagina o que Deus pode fazer hoje, através da gente, se nós temos o Espírito Santo e se a gente estiver realmente numa unidade genuína. Se ele parou aqueles homens lá em Gênesis no passado, porque eles não tinham um propósito celestial, hoje nós estamos diante do Senhor com um propósito celestial, pelo reino, pela companhia de Daniel, e a gente vai se tornando imparável dentro dessa unidade. E é isso que eu vou orar hoje, tá bom? Pai, nesse momento eu te louvo e te bendigo por estar neste lugar, lugar seguro, lugar de amor, lugar onde a gente aprende a tua palavra, onde a gente tem acolhimento, onde a gente tem unidade. Que o Senhor coloque nos corações de cada um dos meus irmãos que está aqui, a partir do meu, que realmente juntos somos mais fortes. Muitas vezes a gente fica nas guerras sozinhos, a gente fica se sentindo frágil, a gente fica se sentindo fraco, ou às vezes a gente pensa, estou fracassando. Mas se a gente se der a mão realmente andar em unidade, em espírito e em verdade, nós vamos ser imparáveis. Nós vamos ser realmente invencíveis, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, realmente molde em nosso coração uma atenção especial para cuidar do outro, principalmente na nossa família da companhia. Nós estamos abertos pelos que estão lá fora, pelos que não conhecem a tua palavra, mas que o Senhor realmente traga, através de tudo isso que tem acontecido, um movimento que venha do teu coração sobre a nossa vida, para a gente olhar o nosso irmão e para a gente cuidar dele também e das suas necessidades, de uma forma íntegra e de uma forma sincera, de uma forma que realmente a gente colha frutos de caminhar com nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, guarda este momento, este culto que a gente celebra aqui em família ao Senhor e traz tudo aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Entrega, Pai, para cada um a porção que o Senhor tem reservado no teu coração para este momento, através da palavra, através da inteireza de coração, da entrega e da rendição. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, shalom, shalom. Shalom, queridos. Tá muito frio por aí, Juliano Panza. Teve que colocar até a touquinha, né, para dar uma segurada na geleira da careca. Gente, aqui também, eu falei que esse ano o frio tá resistente, né? Tá forte. Aqui também. Eu falo que aqui amanhece gelado e anoitece gelado. Durante o dia ainda dá uma tréguinha aqui, né? Amados, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Fazia tempo que eu não fazia a abertura do culto e Deus colocou muito forte no meu coração para eu trazer um pouquinho
de clareza para vocês, assim como eu fiz com o pessoal da intercessão na segunda-feira, sobre o tempo que nós estamos vivendo e o porquê desse movimento que Deus colocou tão fortemente no nosso coração, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo um momento dentro do calendário judaico, e isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter essa compreensão, né? Esse período dentro do calendário judaico, ele tem um nome, ele é chamado de estreito. Então, eu vou te perguntar aí, quem está sentindo que está passando por um estreito? Né, Marcelo Guarizi? Sabe aquela espremedura? Sabe quando você faz o suco de laranja, coloca naquele que é automático, e aí você aperta demais, que chega a arrancar até a parte branca da casca da laranja ali? Eu acho que a gente tá mais ou menos assim, né, Marcelo? Tamo junto, tamo junto. E a semana passada era a minha responsabilidade, né, trazer ali uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria ali para o pessoal da intercessão. E nós tínhamos acabado de entregar o nosso jejum. Eu não sei se todos aqui fizeram, né? Mas nós orientamos vocês a fazerem o jejum lá do 17 de Tammuz. E eu fui fazer um estudo para entender justamente o porquê desse momento, né? Desse período. E esse é um período, queridos, de 3 semanas. É um período de 21 dias, que é chamado do Estreito de Israel. Ele começa lá em 17 de Tammuz e vai acabar em 9 de Af. Quer dizer, 9 de ave, né? Mas quem aqui já tá há mais tempo sabe que o mês de ave a gente já fala, né? O mês de Af, né? Que a gente fica o mês todo. E uma coisa que eu não sei se todos sabem, e aí talvez eu me sinta mais responsável, né? Por estar também na intercessão nesse período, mas eu não sei se todos sabem. Mas eu descobri há pouco tempo, né? Talvez aí por volta de um ano, um pouco mais, que eu nasci. Bom, meu aniversário no calendário grego-romano é amanhã, né? 21 de julho. Mas tem uma pesquisa que você faz num site judaico que você descobre qual é o dia do seu nascimento. Então, lá no dia 21 de julho de 1980, qual era o dia no calendário judaico? E o dia, queridos, foi 9 de Ave. E eu lembro que quando eu descobri isso, me deu assim um tremor, um temor, foi uma coisa assim, fui invadida. E eu fui conversar com algumas pessoas que também entendem, né, dessa nossa busca e tudo mais, e eu me lembro que um profeta, ele falou assim: não, porque nós precisamos orar, porque nós precisamos quebrar, porque nós precisamos, né, revogar esse dia, porque o 9 de Ave, queridos, semana que vem eu vou falar um pouco mais para vocês, ele é considerado o dia mais terrível, o dia mais temível para o povo judeu. Né? Só para vocês entenderem, foi o dia da destruição dos dois templos. Foi o dia que iniciou a perseguição a Inquisição, a tal da Santa Inquisição, começou em 9 de Ave, e foi o dia que startou o Holocausto. Então, por aí vocês imaginam, é o dia considerado pelos judeus o mais terrível, o mais temível. E eu me lembro que eu fiquei com aquele peso no meu coração, no sentido de, poxa, Senhor, tantos diazinhos para o Senhor escolher, né, para eu nascer, justo 9 de Ave? E aí esse profeta, ele trouxe isso, ele falou, não, que nós vamos orar. E realmente, a gente fez algumas quebras, algumas renúncias, mas depois eu tive um outro profeta, que é um grande estudioso da cultura, né, judaica, dos calendários, e ele falou: Flávio, eu quero que você mude a forma como você está enxergando essa data. E eu quero que você entenda que se Deus te escolheu para nascer neste dia, é porque há um poder de tocar no coração das pessoas para gerar um verdadeiro arrependimento e uma redenção na vida dessas pessoas. E foi quando eu também fui estudar mais profundamente a minha paraxá. E a minha paraxá é a paraxá de Moisés, queridos. E entra bem numa passagem que ele diz assim: e clamei, 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 clamei. Então, amados, eu quero que vocês entendam que nós estamos passando por esse estreito.
E aí você pode falar assim: ah, mas eu não vou viver isso, não. Uai, aí é uma decisão tua. Tá dentro do calendário. Agora, o que Deus está nos dando é a capacidade de olharmos para os momentos históricos e também determinados no céu. Porque isso você precisa entender. O calendário, gente, ele já foi determinado no céu. Você não foge daquilo. Agora, do que você foge? Do que você pode se antecipar? É das armadilhas que o inimigo monta na sua vida através dessas estações. E o que eu falei para o pessoal da intercessão é que uma coisa é você lutar uma guerra que você não sabe o final. Uma coisa é você ir para o campo de batalha sem você ter a ideia do que vai acontecer no final. Outra coisa é quando você é convocado para a guerra. E vocês todos aqui precisam entender que neste tempo Deus está nos convocando para uma guerra santa. Sim, queridos. O que nós estamos vivendo não é uma questão política. O que nós estamos vivendo não é uma questão que está ligado a um partido ou outro, à soberania de um país ou de outro. Nós estamos vivendo uma guerra santa. É uma guerra do mal contra o bem, é uma guerra da luz contra as trevas, é uma guerra de Deus contra Satanás. Só que eu vou te perguntar, de que lado dessa guerra você está? Coloca aqui no chat para mim. Você é soldado de que lado da guerra? De que lado que você tá? Você tá do lado de Deus ou tá do lado de Satanás? Coloca aqui para mim no chat, gente. Me ajuda. Deus, 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 Deus. Quem mais? Soldado de Deus. Tá, você tá do lado de Deus? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Você tem certeza que tá do lado de Deus? Absoluta? Convicção? Então, eu vou mudar a pergunta, não é certeza. Você tem convicção? Você tem convicção? Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Se você tem certeza, se você tem convicção, não há o que temer. Porque nós estamos lutando uma guerra a qual nós já sabemos o final. Queridos, o final já foi escrito por Deus. É isso que vocês precisam entender. Nós precisamos sair do natural. Quando vocês falam assim, ah, eu quero viver no sobrenatural, ah, eu quero viver no sobrenatural. Então, a decisão de viver no sobrenatural é individual, é de cada um. Eu não posso pegar vocês e carregar vocês junto comigo. Agora, viver no sobrenatural é ter esta convicção, esta certeza de que nós estamos sim lutando uma guerra. Sim, nós estamos lutando uma guerra. Dizer que nós não estamos em uma guerra, gente, aí sim, né? O que o povo adora falar, é ser negacionista. Agora, termos a certeza que nós estamos lutando uma guerra, da qual nós já sabemos o resultado, e o resultado final já foi escrito por Cristo na cruz, quando ele morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, e ele nos garantiu que aquele que crer é vitorioso através do nome dele. Então, amados, eu quero convidar vocês para vocês mudarem o posicionamento de vocês, porque é isto que determina a vitória ou a derrota em uma guerra. É você crer, mas não apenas crer, é você crer e viver como você acredita. A Ana me mandou esta palavra, né, Aninha? A Aninha, gente, as pessoas também estão orando por nós, né? Que delícia. O nosso nominho também tá lá, entendeu? E a Aninha me mandou exatamente essa palavra, essa convicção de que sim, eu sou filha amada de Deus e que sim, eu estou posicionada num tempo que aquilo que Deus prometeu na minha vida, aquilo que Deus tem feito através da minha vida já é. E é isso que vai mudar os teus resultados.
É isso que vai determinar a sua colheita. É a forma como você tem olhado para o campo de batalha e a convicção de qual lado desse exército você está. É a convicção de que em Deus somos mais do que vencedores. Até que dia vai esse estreito? Até o dia 9 de Ave. Então, amados, eu tenho uma notícia para você. Nós temos mais 2 semanas. E aí, na segunda-feira, quando eu estava ali na intercessão e entregando uma palavra mais ou menos relativa a isso, entreguei com um pouco mais de detalhes e um pouco mais de responsabilidade, pelo fato de serem os intercessores, queridos, Deus fez um download assim imediato. Foi uma coisa, olha, por isso que eu falo, como é bom nós estarmos atentos ao Senhor. Que Deus colocou muito no meu coração acerca daqueles que estão mais alongadinhos, né? Eu não vou falar afastados, porque. Mas sabe os alongados? Aqueles que não dão notícias, que ficam mais distantes. E Deus colocou muito forte no meu coração sobre eles. Mas enquanto eu falava, Deus falou: não é para todos. E aí eu desafiei a intercessão, a orarmos nominalmente por todos os filhos da companhia de Daniel. E é por isso que vocês estão recebendo esse cuidado, esse amor, essa atenção. Então, aqui primeiro eu quero agradecer imensamente a todos da intercessão que estão pagando o preço por isso. Porque é desafiador, não é, time? Você orar ali individualmente e se permitir estar sensível à voz de Deus, e alguns estão recebendo inclusive palavras de direcionamento. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe uma forma de você medir o seu coração? É como você recebe a palavra. Tem gente que se incomoda ao receber uma palavra. Só que se você está incomodado em receber uma palavra, eu quero te fazer um convite. Pergunte ao Senhor por que que Ele está permitindo alguém trazer, porque nós não vamos viver só palavras de incentivo. Eu, na verdade, eu falo que para mim faz muito mais sentido uma palavra de exortação, uma palavra de atenção, do que uma palavra só de incentivo, gente. Ninguém vive só de tapinha nas costas, não. A gente precisa de alguém que seja capaz de abrir os nossos olhos. Eu falava muito isso no IA2, quem é da turminha do IA2 aí vai lembrar. Eu falo, você precisa de alguém que olhe na sua cara e fala assim: ô meu amigo, você tá com bafo. Vai lá escovar o dente. Vai procurar um dentista. Porque não é qualquer um que tem coragem de falar que você tem mau hálito. As pessoas fazem muito, né? São muito polidas. Só que aí às vezes você vai encontrar com alguém e isso pode inclusive manchar a sua identidade, manchar o seu posicionamento. Então, meus amados, eu quero que vocês realmente possam receber as palavras do Senhor. E eu vou além, tá? Eu vou desafiar vocês. Eu vou desafiar vocês a pegarem todas essas palavras. Escrevam no papel. Serão 21 dias, praticamente, 20 dias, 21 dias de palavras. Não necessariamente você vai receber palavra todo dia, tá bom? Porque tem quem é profeta, quem tá na intercessão e é profeta, talvez tenha mais facilidade ali, mas você precisa ter a certeza que independente de você estar recebendo palavra ou não, tem pessoas que estão orando por você, tem uma escala lá. Todos os dias tem alguém orando por você. Então pegue essas palavras, amados. Coloque, escreva num papel, sabe? Mas escreva mesmo, pega uma caneta, pega um lápis, pega uma folha sulfite e coloca assim, ó, os 20 dias do meu estreito. E eu quero te desafiar a você analisar o que é que Deus está entregando na sua vida através desse estreito que todos nós estamos passando. E no final desses 20 dias, eu tenho convicção e certeza que Deus vai entregar uma nova estratégia para você, um novo direcionamento. É como se fosse uma espécie de clareza para os próximos passos daquilo que vocês precisam dar. Amém? Então mantenham-se firmes, mantenham-se convictos. O que Deus mostrou muito claro para mim na segunda-feira é que nós estamos, sabe aqueles jogos que acontecem quando a pessoa já ganhou? Pensa jogo de futebol, vôlei, qualquer jogo aí, vai.
Quando eles já ganharam o título, mas precisa cumprir a tabela? Não tem isso? Eu já sei que eu ganhei o título, mas eu não posso deixar de jogar. Eu preciso ir lá e cumprir a tabela para depois receber o prêmio. Amados, o que Deus colocou convicção no meu coração na segunda-feira é que nós estamos cumprindo uma tabela, porque nesse jogo, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Posso ouvir? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glórias a Deus, um aleluia? Queridos, meu coração está Amém. transbordando. Queria que vocês pudessem sentir a presença que eu estou sentindo Glória de a Deus. Deus. Amém! Ah, eu gosto assim, isso mesmo. Abre o áudio e fala. Eu estou transbordando aqui da presença do Senhor. É uma alegria, é uma presença, é uma convicção, é uma certeza. E eu quero que todos vocês possam sentir aí essa certeza e essa convicção também. Amém? Pai, louvado, bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome. Senhor, o bezerro de ouro já foi destruído nas nossas vidas, Pai. Não há mais espaço no nosso coração para qualquer ídolo. Mesmo que esse ídolo seja uma dor, mesmo que esse ídolo seja um problema, mesmo que esse ídolo seja uma dificuldade, Pai, todos os ídolos já foram destruídos e destronados no nosso coração, e eu quero declarar e decretar que no nosso coração só há espaço para um único Deus. O nosso El Rafá, o nosso Jeová Jireh, o nosso Adonai. Pai, nós estamos aqui nessa manhã para render-te graças. Nós estamos aqui nessa manhã para render-te a adoração e declarar que tu és um Deus vivo, que tem sustentado as nossas vidas, Pai, e que mesmo diante do estreito que cada um está passando aqui, nós podemos nos alegrar, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, e temos a convicção e a certeza que o Senhor continuará nos sustentando. Pai, não faremos como a mulher de Ló que olhou para trás, mas faremos, ó Deus querido, como Cristo, que mesmo na cruz olhou para o céu e confiou que era o Senhor quem estava no controle absoluto daquilo que estava acontecendo. Então, que nessa manhã, Pai, onde nós estamos aqui declarando, Senhor, que nós já somos mais que vencedores através do Seu nome, que essa convicção e essa certeza seja mais uma vez firmada e concretizada no coração de cada um aqui, é o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Glórias e glórias a Deus e vamos adorar ao Senhor agora. Renata, é com você. Shalom, shalom, bom dia. Glórias a Deus. Que esse domingo nós possamos nos dedicar e nos entregar ao nosso Senhor. Então, quem ainda está com a câmera fechada, convido a abrir a câmera e estar presente aqui, né? Vamos louvar ao Senhor e vamos aproveitar essa semana e entregar a nossa vida, os nossos planos, tudo ao Senhor, na certeza e na convicção de que Ele cuida de tudo, Ele cuida dos detalhes, Ele cuida de cada um de nós, né? E vamos convidar, principalmente, né? Vamos convidar Jesus, vamos convidar o nosso Pai, vamos convidar o Espírito Santo para que Ele possa entrar na nossa casa, para que Ele possa sentar na nossa mesa, para que Ele possa compartilhar, né? O nosso dia a dia independentemente dos perrengues que a gente vive, né? Porque quando a gente está no perrengue, a gente clama, a gente louva, a gente bota louvor, e quando a gente está bem, e quando as coisas estão fluindo, né? Você convida Jesus para sentar na sua mesa, né? Você convida Deus, você convida o Espírito Santo para adentrar na sua casa, né? E lembra, né? Orar e vigiar o tempo todo, não só nos perrengues, mas em todo momento, dar glória e graças a Deus por tudo que Ele tem nos presenteado, porque mesmo nos perrengues, Ele nos presenteia, né? Se você olhar, nós somos abençoados todos os dias da nossa vida. E Deus, Ele nos ama, né? É o que a Flávia falou. Eu também, eu sinto um amor tão grande de Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos constrange, né? É tão gostoso estar na presença, né? E quem, às vezes no dia a dia, né, a gente acaba, depois eu oro. Não, né? A primeira coisa do nosso dia tem que ser a nossa oração, a nossa entrega, né? Para que a gente possa estar na semana inteira sentindo a presença, né? O calorzinho do amor de Deus por nós, tá bom? Então, bora louvar o Senhor.
Quero ver as boquinhas mexendo. Ai, peraí. Eu não. Alguém para aí a gravação? Eu não... O nosso apóstolo João. Shalom, shalom, queridos. Shalom, shalom. Deixa eu só mexer aqui, porque veio uma mensagem aqui na minha tela. Queridos, quando Deus quer falar alguma coisa, Ele reforça, Ele confirma, Ele aumenta, Ele dá o recado 3 vezes se for preciso. Hoje aconteceu novamente o que a gente tem visto que tem acontecido com muita frequência aqui na companhia de Daniel. Quando Deus quer falar algo, ele traz a mesma mensagem, ou seja, ele reafirma a mensagem principal através da mensagem inicial de abertura. Flávia falou aqui muito do que Deus tinha me entregado para pregar, me entregou para pregar, e que eu vou falar para vocês hoje, através do texto que Deus me pediu para falar. Só que antes de iniciar a pregação, eu queria fazer uma comemoração aqui pelo aniversário da Flávia, né? Amanhã é o aniversário dela, e todos nós sabemos que a Flávia gosta de festa, e nesse ano não vai ter festa, então a gente vai fazer uma festa aqui, né? Aqui na companhia de Daniel. Então eu queria pedir para vocês aí, primeiro, abra suas câmeras, quem puder, e aí a hora que a gente for, eu quero cantar o parabéns para ela, eu quero que vocês abram o seu áudio e a gente canta um parabéns bem bagunçado mesmo para ela, para a gente poder comemorar esse aniversário dela. Tá fazendo 45 anos, ela não se preocupa em falar a idade que tem, então ela tá fazendo 45 anos, linda, maravilhosa, como sempre. Então, eu quero pedir para vocês aqui, como filhos, como todos que amam ela de verdade, que você abre seu áudio agora. Vamos cantar um parabéns aqui em conjunto com ela. Eu vou puxar e vocês seguem. Amém? Aí abre o áudio, todo mundo, bagunça é santa mesmo. Então vai. Vamos comemorar o aniversário da Flávia, que vai ser amanhã. Vamos lá, gente, parabéns. Quem me ajuda a cantar o parabéns? Parabéns, Para parabéns você, pra você. Essa data, muita muita felicidade, felicidade, muitos muitos anos. anos de Flávia! vida. Parabéns. Pique, 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 Deus pique, abençoe. pique. de pique. Deus abençoe, Flávia. Um beijo. Parabéns. Flávia, te amamos. Glórias a Deus. Chuva de Amém. bênção. Aleluia. Eu quero orar por Amém. esse momento, orar pela vida da Flávia, como sacerdote dela, como marido, como esposo, como parceiro para a eternidade. Eu quero declarar sobre a vida dela muitos e muitos anos, mas um tempo de abundância e prosperidade. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento colocar no seu altar a vida da Flávia, Pai amado, neste novo ciclo que se inicia a partir de amanhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre ela um tempo, Pai amado, de prosperidade, mas não somente prosperidade financeira, Pai amado, que ela possa sentir a tua mão poderosa sobre ela neste novo ciclo, abrindo portas onde não existe, abrindo as comportas onde não existe, ligadas ao Pai amado à influência. Senhor, em nome de Jesus, que ela se transforme, ó Pai amado, neste novo ciclo, ó Pai amado, numa verdadeira guerreira do Senhor nesta nação, que tenha influência, Pai amado, para influenciar reis, sacerdotes, para influenciar pessoas, mulheres, homens, seja qualquer que for o ambiente onde ela entrar, ela terá influência do céu, ó Pai. Que os anjos dela sejam renovados neste dia, neste tempo, ó Pai amado, para que força sobrenatural seja derramada sobre o corpo físico dela. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos um poder sobrenatural sobre a vida dela, para mudar tempos e estações, ó Pai. Abre agora, Pai amado, um novo ciclo na vida dela, para que ela possa realmente cumprir o teu chamado e o teu propósito, e que ela seja lembrada por até 1000 gerações, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida da Flávia, Pai amado, neste novo ciclo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, meu amor, felicidades. Que Deus te abençoe. Te amo.
Amém, queridos? Então agora vamos começar a palavra. Abre a sua Bíblia comigo, lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 24, a partir do verso 20, nós vamos adentrar o capítulo 25 também. Abre sua Bíblia lá comigo. Segunda Reis, capítulo 24, versículo 20. Segunda Reis, capítulo 24, versículo 20. Amém? Assim fala a palavra. Vou ler aqui para vocês. Quem não achou ainda, procura rapidinho. Segunda Reis, está no Velho Testamento, no comecinho da Bíblia. Diz assim: porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E, aí já é capítulo 25, verso 1. E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias, aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo na terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia. A Ribla lhe foi pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e levaram à Babilônia. Até aqui. Queridos, veja só. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário entendermos o nosso propósito divino. É necessário entendermos o alinhamento divino que Deus quer para nós. Então, o tema dessa mensagem é alinhamento do propósito divino. Porque nós precisamos compreender que quando estamos alinhados com Deus, nós estamos cumprindo o propósito que Ele preparou para nós, para este tempo. O que Ele preparou para nós, para a sua vida, no caso, para a sua vida individual, para a minha, para a sua, neste tempo. E é importante que nós tenhamos essa clareza de que as situações e circunstâncias que ocorrem em nossa vida, elas estão conosco para que nós possamos aprender algo. Então Deus, Ele sabe todas as coisas, e quando Ele sabe todas as coisas, muitas vezes Ele faz situações sobre nós que às vezes no tempo que nós estamos, nós não entendemos. Mas é necessário para que o nosso propósito divino de futuro, eu costumo dizer que o futuro nosso precisa ser enxergado de maneira positiva e promissora. Quando eu vejo o futuro de forma positiva e promissora, isso é fé. Eu tenho fé que lá na frente vai ser bom, vai ser até melhor, vai ser positivo, vai ser melhor do que eu estou vendo hoje. Só que quando nós estamos vivendo a situação, às vezes a gente não consegue compreender aquilo que vai ou que está preparado para acontecer no futuro. Então eu quero primeiro explicar para vocês esse contexto que nós estamos, o contexto histórico, né? Deste tempo que o povo judeu viveu nesse momento que nós estamos falando aqui, que está sendo relatado em 2 Reis. Você precisa compreender primeiro que 2 Reis, que no livro de Reis, na verdade, ele é um livro que relata a história dos reis que passaram por Israel, a história de vida dos reis. Só que essas histórias, elas são alinhadas, elas se confundem, não é que se confundem, mas elas se complementam em outros livros da Bíblia. Então, outros livros trazem esse mesmo tempo. Então, aqui foi citado algo que já foi citado também, que foi no mesmo tempo, por exemplo, que aqui fala do rei da Babilônia, quando entra por Jerusalém. Então, aqui foi citado algo que já aconteceu e foi citado, por exemplo, no livro de Daniel.
foi citado no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Foi citado em outros, no livro de Jeremias também foi citado. Então, profetas como Jeremias e Ezequiel já foram, foi no mesmo tempo, é isso que vocês precisam entender, foi no mesmo tempo que aconteceram essas coisas que estão citadas aqui. Então, a Bíblia, ela tem uma união, um complemento de um livro no outro. Então a gente precisa entender que quando aconteceu esse movimento, é preciso que você entenda o que estava acontecendo naquele momento. O reino de Judá, ele estava seguindo os seus próprios interesses e caminhando sem a presença de Deus e sem honrar a Deus, como faziam os antepassados. Então, neste tempo aqui, Deus, ele se ira contra Judá, contra o reino de Judá. E aqui começa o início do processo de queda do reino de Judá, até chegar no final a destruição do templo e o cativeiro de Jerusalém na Babilônia. Então nós precisamos entender que esse contexto aqui, ele aconteceu, não foi num tempo só, foi um período, né, que aconteceu tudo isso que a gente está vendo aqui. Só que veja só, até que o reino de Judá se formou, depois que o reino de Judá se formou, a gente precisa entender que houve um tempo onde Deus avisa com frequência que eles não estão no caminho correto, que eles não estão num caminho que era um caminho que Deus queria que acontecesse com eles. Deus vem avisando, Deus vem cometendo várias vezes, ele vinha avisando através dos profetas. Então, aqui, você precisa entender que a ira de Deus não surgiu de um dia para o outro contra Judá. Essa ira de Deus, ela foi o resultado de séculos de desobediência, de séculos de idolatria, de séculos de rejeição persistente do povo judeu àquela aliança que Deus fez com o seu povo, que fez lá com os pais da fé, que fez lá com os antepassados de Judá. Então nós precisamos entender que quando Deus entra nesse momento e leva o povo cativo e faz com que eles realmente sejam humilhados, porque o povo foi levado como escravo, queridos. Vocês sabem disso, o povo foi levado como escravo. Só que para que Deus pudesse permitir isso, ele foi longânimo. Ele foi longânimo. Foram séculos e séculos de desobediência do povo que ele realmente chamava de seu e chama até hoje. Então nós precisamos entender que ele teve um tempo muito grande de paciência, de longanimidade, de realmente de perseverança, de acreditar, de ter fé que o povo iria mudar. Então foram muitos e muitos anos onde Deus teve sua paciência provada. Então aqui Deus me trouxe 5 pontos importantes que nós precisamos entender sobre este alinhamento. E aqui nós vamos entender o que Flávia falou logo na abertura e o que nós precisamos entender de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, o primeiro ponto que Deus trouxe para mim acerca desse processo de alinhamento, que nós precisamos entender isso. O alinhamento do propósito divino passa por um processo. E esse processo que aconteceu com o povo judeu, principalmente com a tribo de Judá, no caso o reino de Judá, porque aí já não era mais uma tribo, e sim um reino, nós precisamos entender que houve um processo, e esse processo pode ser que você esteja vivendo ele na sua vida hoje. E eu preciso trazer isso de uma forma de alerta, para você conseguir entender o que Deus precisa e quer fazer contigo nesse tempo. Então, o primeiro ponto, ou a primeira etapa, eu não posso dizer que seja uma etapa, mas foi a primeira situação que aconteceu neste tempo, para você poder entender em termos comportamentais do povo, né, de Judá, da tribo de Judá, do reino de Judá, houve uma rebelião contínua contra a Torá. Então, o primeiro ponto, a primeira etapa, o primeiro processo, ou a primeira característica que a gente viu aqui neste texto, foi a rebelião do povo. A rebelião faz parte de uma etapa que
Que Deus, ele perdoa? Claro que ele perdoa. Deus, ele tem condição de perdoar constantemente? Sim, ele tem. Mas aqui, neste caso, Judá, ele violou repetidamente os mandamentos da Torá. O que ele cometeu, João? Vamos entender os pecados que, no caso, o reino de Judá cometeu. Eles foram idólatras. A gente sabe que neste mês que nós estamos foi quando foi feito o bezerro de ouro. Mas houveram outros momentos em que eles continuaram sendo idólatras. Vários reis passaram por aqui trazendo idolatria, trazendo outros deuses, né, como deuses principais do reino de Judá. Eles cometeram injustiça social. Eles cometeram opressão aos pobres e também a corrupção no templo. Então, se a gente pensar, eu já disse para vocês que alguns profetas, se você pegar ali e ler o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, você vai ver que esses dois profetas, eles fizeram alertas incansáveis contra o reino, contra os reis que estavam passando sobre Judá, sobre o reino de Judá. Mas esses profetas, eles foram rejeitados pelos reis que passaram por ali. Então, essa parte da rebelião, eu preciso que você entenda e faça uma análise sobre você. Porque veja só, essa parte da rebelião é uma análise que nós precisamos compreender sobre nós. Eu quero que você faça essa análise hoje. Reflita sobre a sua vida. Se você hoje não está violando princípios e mandamentos da Bíblia, porque hoje nós não temos só a Torá, hoje nós temos a Bíblia. Então, você precisa analisar se você não está tendo um comportamento como Judá se comportou, acreditando muito que o poder ou a sua força humana são maiores do que o poder de Deus. Veja só, nós podemos hoje dizer assim, não, João, mas eu não cometo injustiça social, não, eu não sou idólatra, não, isso não é comigo, isso não é para mim, eu não sou corrupto. Mas veja só, se eu for levar realmente bem mais profundo, passar para a segunda página, a gente às vezes acha que a gente não tem erros, né? A gente está fazendo tudo certinho, eu sou bonzinho, eu não agrido ninguém, né? Eu não tenho, né, não carrego ninguém no meu coração, eu perdoo. Mas se a gente olhar para a segunda página, a gente olha que tudo que está na Bíblia, né, às vezes a gente está cometendo falhas. E a gente pode cometer falhas através de uma corrupção. E essa corrupção está ligada à parte financeira. Se eu não sou dizimista e primiciante, pode ser que eu esteja nessa rebelião aqui. Pode ser que eu me enquadre nessa rebelião. Ainda assim, se eu tenho dificuldade para poder me relacionar com pessoas de nível social mais baixo que o meu, pode ser que eu também esteja nessa parte de rebelião. Se eu tenho dificuldades em perdoar pessoas que já passaram pela minha vida, pode ser que eu esteja nessa fase de rebelião também. Se eu tenho idolatria sobre coisas que estão acima de Deus, por exemplo, meu trabalho, por exemplo, meu marido, minha esposa, por exemplo, meu chefe, por exemplo, meus clientes, por exemplo, minha conta bancária, qualquer coisa que eu coloque na frente de Deus pode ser uma idolatria. E pode ser que eu esteja tendo uma idolatria sobre Deus e eu esteja, sim, na fase de rebelião contra Deus. Então, eu preciso que você tenha esse entendimento e essa reflexão para realmente pedir a Deus, Senhor, me revela se eu estou nessa fase de rebelião. Se eu, assim como o povo de Judá, se eu também cometo rebelião contra ti. Se eu estou cometendo uma rebelião, me ajuda a sair disso. E você precisa tomar uma atitude nesse momento, porque se Deus fala com você, querido, Deus fala contigo. Se você pedir para Ele, para Ele te revelar se você está em rebelião nessa primeira fase, Ele vai te mostrar. E aí vai de você não continuar na rebelião, porque aí você entra na rebelião da rebelião, né? Que aí você está em rebelião, Deus mostra para você a rebelião e você fala, não, peraí, eu não sou rebelde. Não, não é assim. Não, você está errado, Deus. Não é assim, não.
E aí você entra na rebelião da rebelião, porque você não acredita que você está neste caminho, porque você tem dificuldade de aceitar e acreditar no que Deus está te mostrando. É uma coisa muito louca quando a gente escuta o que Deus tem para falar e às vezes a gente não aceita. A gente não tem, como é que eu vou dizer? Não tem um entendimento claro sobre nós, porque é muito fácil para nós olharmos para os outros e apontar o dedo e dizer, ah, é simples, o fulano lá está em pecado, o fulano lá está errado, ele está fazendo coisa diferente, ele está caminhando sozinho, ele está não sei o quê. Qualquer coisa nesse sentido é fácil a gente olhar para o outro e ver a dificuldade e ter a solução. Mas será que nós também não estamos tendo o mesmo comportamento, ou até comportamentos piores, e às vezes achando que a gente está certo? Aqui o povo de Judá tinha isso. O povo de Judá achava que estava certo. Os reis que passaram aqui tinham essa clareza, né, na identidade deles, vamos dizer assim, naquela clareza nas atitudes deles. Nós estamos corretos. Eu estou certo, estou fazendo tudo certinho. Então a gente precisa ter esse momento de reflexão. Eu quero que você reflita sobre você. Senhor, eu estou em rebelião? Senhor, eu continuo assim como o povo de Judá, em rebelião contra você, contra os teus mandamentos, contra a tua palavra? Me mostra. E se Deus te mostrar que sim, você vai saber hoje, até o final, como sair disso. Como você pode sair disso sem passar pelas próximas etapas, ou as próximas dificuldades, ou as próximas situações que o povo viveu. Amém? Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto, ou segunda etapa, ou segunda característica, aí você coloca o que você achar melhor, mas é o segundo ponto que Deus me entregou aqui sobre essa parte do alinhamento de propósito que Deus tem para nós. O que Judá fez foram alianças humanas e quebra de confiança. Veja só, Zedequias, que foi o rei, né, um dos os últimos reis que aconteceu, que foi o que estourou tudo, não significa que ele tenha sido o único a pecar, o único a cometer essas falhas, não. Mas ele foi o último, vamos dizer assim, que sofreu as consequências. Então, em vez de Zedequias confiar em Deus, ele fez alianças com pessoas e povos que Deus não compactuava. Então, Zedequias ele fez aliança com o Egito. E ele quebrou um juramento que ele fez com o próprio Nabucodonosor. Porque houve um tempo em que Nabucodonosor ele tinha uma aliança com Judá, com a tribo, com o reino de Judá. E ali, nessa quebra de aliança, isso não foi só uma traição política, querido. Você precisa entender isso. Porque veja só, o povo, o rei, o Nabucodonosor, já tinha conquistado o reino e colocou Zedequias, ou seja, ele não é só que ele colocou, ele autorizou que Zedequias, ou ele nomeou Zedequias para ficar à frente do povo. Então houve naquele tempo um ajuste de governo. Então, eles foram colocados no governo. Zedequias foi colocado no governo. E o comportamento de Zedequias, naquele tempo, levou o Nabucodonosor a ficar irado contra ele também. Então, a situação foi tão grave que não foi só uma traição espiritual, não foi somente uma traição política, mas ela foi também uma traição espiritual. Porque, primeiro, ele jurou em nome do Senhor que queria fazer algo, que teria um certo comportamento, e ele quebrou o juramento. Se você ler a palavra lá em Ezequiel, no capítulo 17, no verso 15 até o 19, ali Ezequiel alerta o rei que ele iria cair, haveria uma queda. Se você abrir a sua Bíblia e ler lá, a gente não vai ler, mas depois você abre a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 17, do verso 15 ao 19. Ezequiel faz um alerta
para o rei Zedequias de que haveria uma queda. Se você não se alinhar, você vai cair. Vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Ezequiel alerta o rei. Então, tenha um entendimento sobre o que Deus está falando para a gente neste momento. Ali, Zedequias, ele cometeu uma traição política e uma traição espiritual. Por quê? Porque ele jurou em nome do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão para você nesse momento, para que a gente possa ter uma aplicação no dia de hoje, para a nossa vida de hoje. Eu quero que você reflita se você tem tido comportamento de quebra de confiança. Por exemplo, você promete uma coisa e você não cumpre. Prometer uma coisa e não cumprir, queridos, é algo muito sério no reino de Deus. É algo muito terrível. Se você ler alguns trechos da palavra, tem uma situação na Bíblia, relatada na Bíblia, de um homem que faz um juramento a Deus, entregando a filha, ou seja, ele entrega a filha em nome de Deus, ele faz uma promessa, mas ele não sabia que era a filha. Ele falou: a primeira pessoa que sair de lá eu vou entregar para o Senhor, e a filha sai. Então ele entrega a filha, cometendo um grande erro, porque ele fez uma promessa, e ele teve que cumprir a promessa. Só que tiveram muitos na Bíblia relatados que fizeram promessas e não cumpriram. Então, muitas vezes, você pode estar vivendo hoje situações difíceis porque você quebrou uma promessa que você fez. Ah, não, Senhor, eu prometo que vou fazer isso, isso e aquilo, se a minha situação melhorar, tarará, tarará. Você fala com Deus, e aí depois você não faz. Queridos, isso é muito, muito, muito sério. Dizer para Deus que você vai fazer uma coisa e descumprir esse compromisso é considerado um pecado gravíssimo aos olhos do Senhor. E ninguém te obriga, e eu não estou dizendo para você que aqui é uma coisa que você tenha obrigação, ou alguém te obrigou a fazer ou a falar, não, é no seu cotidiano. Quando você fala: Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso para o teu nome, Senhor, se o Senhor me abençoar com isso, eu vou fazer aquilo. Qualquer coisa que seja, queridos. E aí depois você não faz. Aí você quer, como que diz, quer ser considerado, que aí você clama pela misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas você prometeu e não cumpriu. Se você faz promessas, queridos, para você, para Deus, com Deus, você precisa simplesmente cumpri-las. Simplesmente cumprir. Não há outro caminho. Não tem um plano B, não tem um jeitinho nisso aqui. O problema é esse, a gente acha que tem jeitinho para tudo. Eu preciso que você compreenda isso, queridos. As alianças que você faz e as quebras de confiança, elas são algo terríveis na nossa vida. Às vezes a gente está sofrendo consequências hoje terríveis por conta simplesmente da gente quebrar as alianças que nós fizemos. Quebra de aliança e quebra de confiança. É algo que, olha, eu não sei se tem pecados pequenos ou grandes, mas esse tipo de pecado é um tipo de erro que leva a um entristecimento profundo do Senhor. E a recuperação dessa situação, ela é muito mais complexa, porque é uma quebra. E uma vez que temos quebras, nós precisamos arrumar, ou seja, consertar. E toda vez que a gente fala de quebra, às vezes a gente não cola, não consegue colar de novo. Um cristal, quando quebra, não é possível ser colado. Então, há necessidade de restituição. E a restituição, muitas vezes, ela é muito mais cara, tanto financeira, quanto de tempo, quanto de tudo que puder imaginar. Então, você precisa ter esse entendimento dessa etapa que é importante para a nossa vida. Só um minuto.
Então, queridos, é algo fundamental. Quebra de confiança, quebra de aliança, é algo que não tem, sabe, não tem meio termo. Você precisa ter essa clareza. Eu quero dar um tempo para você. Nesse momento, acho que é importante isso. Eu quero dar um tempo para você. Se você fez alguma promessa e não cumpriu, eu quero que você, nesse momento, reflita, de olhos fechados, feche seus olhos aí. Nós não vamos orar, nós não vamos fazer uma oração, porque quebra de aliança e quebra de confiança não é um pedido de perdão apenas. Ele é necessário uma restituição. Então feche seus olhos aí e reflete se você teve esse comportamento de quebrar uma aliança ou de quebrar uma promessa, de você quebrar uma confiança. Peça para Deus trazer agora no seu coração, na sua mente, qual foi a quebra que você fez? Qual foi a aliança que você está descumprindo? Ou qual a promessa que você fez e que você não está cumprindo? E aquela que Deus trouxer no seu coração agora, peça perdão e assim que terminar esse culto, tome uma atitude de restituir. Eu não sei se será através da parte financeira, se será através do tempo, se será através de atitudes, atos de serviço, eu não sei como será. Deus vai mostrar para você, porque você vai ter essa consciência. Mas pense agora, qual aliança eu quebrei nos últimos anos e que eu preciso tomar uma atitude de restituição? Amém? Aquilo que Deus mostrou para você agora, abre teu olho aí, escreve no seu caderno, escreve nos seus anotações aí, o que você precisa restituir. Coloque no seu caderno, escreva, porque isso é importante. Terceiro ponto, ou terceiro ato, ou terceira etapa. Terceiro ponto que Deus entregou aqui, que o povo de Judá cometeu e que pode ser que você esteja sendo assim, seja parte do seu dia hoje. O terceiro ponto chama-se endurecimento de coração. Mesmo quando o juízo estava iminente, não houve arrependimento. Porque quando o povo, assim, Israel ali, Jerusalém no caso, foi cercado, mesmo assim não houve arrependimento do povo. Mesmo quando veio o juízo. Eu acho que eu falei para vocês lá no começo, se eu não falei, eu quero voltar só nesse ponto aqui, que talvez eu tenha me esquecido. Nesse texto que a gente leu aqui, sobre Jerusalém, sobre o templo, é importante vocês saberem isso. Eu acho que eu não falei sobre isso. Quanto tempo durou esse cerco? E que mês que era quando tudo começou e que mês que foi quando tudo terminou? Isso é importante a gente saber porque tudo está relacionado aos tempos e às estações. Então, o início do cerco que Nabucodonosor fez contra Israel, isso aqui é um parênteses, tá, queridos? Eu não estou no terceiro ponto, tá? Eu voltei lá no início porque eu acho que eu esqueci de falar isso para vocês, é importante. O cerco de Israel iniciou em que mês? No mês de Tamuz, o mês que nós estamos agora. Então, lembra que a gente falou que o que a gente olha, as atitudes que a gente tem neste mês, elas são importantes e fundamentais, porque ela prediz um próximo mês que é mais complexo ainda, que está dentro do próximo mês,
o 9 de Ave, que é o nove, que é um mês mais terrível para o povo judeu? Pois é, esse é o ponto. A gente precisa ter esse entendimento de que o mês de Tammuz é o mês que precede um mês que normalmente é muito terrível para o povo judeu, por causa dos acontecimentos que já tiveram lá atrás. Então a gente precisa ter esse entendimento aqui do que ocorreu com o povo judeu lá atrás. Então, ele aconteceu em Tammuz, o início, durou 2 anos e meio o cerco contra Jerusalém. Ele ficou cercado, não entrava água, não entrava comida, não entrava nada. Eles fecharam tudo. Durou 2 anos e meio, e quando os muros foram derrubados pelo exército e eles foram invadidos, que dia foi? 9 de Ave. Entende? Então, quando houve a destruição total do povo, onde aí o rei foi capturado, os filhos foram mortos na frente dele, ele foi levado com os olhos furados para a Babilônia, e aí o povo foi levado escravo, começou no dia 9 de Ave. Tudo isso teve início quando houve a invasão no dia 9 de Ave. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que o, tem um dia, principalmente 9 de Ave, em que Deus quer mostrar para o povo quando eles estão errados. E aí eu volto aqui no coração endurecido para mostrar para você que mesmo sabendo de tudo isso, porque isso não era novidade, 9 de Ave já tinha acontecido lá atrás com Moisés. Entende? Porque Tammuz foi o mês onde os espias foram espiar a terra. E 9 de Ave foi o dia que eles voltaram. E quando eles voltaram, eles trouxeram o quê? O relatório. Então, o relatório dos espias foi no dia 9 de Ave. E no dia 9 de Ave foi quando Deus dá a sentença para eles, por causa do seu coração endurecido, por causa da sua pouca fé, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Então, a sentença do 9 de Ave já tinha acontecido. Então, o povo já sabia que 9 de Ave seria um dia terrível para o povo judeu. Eles já sabiam que Tammuz era um mês de que tem que tomar muito cuidado, que você tem que olhar. Eles já sabem de tudo isso. A questão é que o coração endurecido leva o povo a ter atitudes que não estão, que elas ignoram essas leis, ignoram esses acontecimentos, ignoram simplesmente o que Deus está falando para olhar. Ignoram até mesmo o que a gente já falou lá em cima sobre a quebra de confiança. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Ali o povo, ele mesmo diante do juízo, ele não se arrependeu. Então, eles desprezaram a palavra de Deus. Houve um desprezo. E esse desprezo, ele traz consequências. Então, uma coisa interessante que aconteceu ainda, né? Houve uma adoração falsa, houve uma rejeição do profeta Jeremias, houve também situações que levaram eles a ter um coração mais endurecido. A nação inteira estava de coração endurecido. Não era uma coisa única e exclusiva do rei. Não. Era uma coisa da nação como um todo. E aí vem para a aplicação para a nossa vida hoje. Quando eu falo de endurecimento de coração, você precisa entender algumas coisas. E aqui é realmente o que Flávia falou no começo, explicando para vocês sobre o que está acontecendo agora. As situações, eu vou dar esse exemplo para você poder entender que pode ser que você esteja vivendo uma situação como essa, principalmente nesse tempo que a Flávia falou, teus profetas estão orando por vocês. Todo dia tem alguém orando pela sua vida. E pode ser que você receba algumas palavras vindas diretamente do Senhor. Queridos, sabe quando você recebe uma palavra e às vezes a palavra é de exortação e ela vem do Senhor e aí você fala assim, quando você vê a palavra, irmão, irmã, eu acho que essa palavra não é para mim. Ou ainda você escuta a palavra e você quer justificar. Não, veja só, mas eu preciso explicar por que eu estou fazendo isso ou aquilo que Deus está te mostrando. Queridos, Judá fez isso. Judá também chegou para Deus e quis justificar.
Judá também chegou para Deus e falou: não, isso aí não é para mim. Não adianta, pode Jeremias pode vir, pode falar, Ezequiel pode vir, pode falar, mas não, eles estão errados. Nós temos o poder. Não, eu sou rei. Vocês estão malucos? Não é assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Ou pior, né? Ao invés de você ir por orgulho, você fala: não, mas veja bem. Pô, eu vou te explicar. Não é bem assim. Eu tenho uma justificativa. Eu preciso disso, disso ou daquilo. Queridos, isso é coração endurecido. Coração endurecido tem uma relação muito profunda com orgulho. Então, cuida, porque aqui o seu orgulho está sendo a prioridade, não é Deus, é o seu orgulho. Isso é coração endurecido, isso é orgulho. Você precisa entender que essa situação de você não aceitar a correção do Senhor ou justificar os seus atos é coração endurecido. Então, muitas vezes a gente comete ações e atitudes, como é que eu vou dizer isso para vocês? Às vezes a gente tem certezas de coisas no nosso coração. Muitas vezes nós temos aquela certeza e aquela convicção, não, eu preciso continuar assim. E aí Deus vem e te entrega uma palavra que está diferente daquilo que você está convicto no seu coração. E você não aceita. Por quê? Porque você está convicto no seu coração. Mas a mesma palavra que fala para nós, né, que entrega para nós as coisas sobre as bênçãos, ela entrega para a gente também algo sobre o nosso coração. Porque ela fala para a gente assim, que enganoso é o coração do homem. Que nós temos um coração que nos engana. Então, queridos, essa é uma visão que você precisa ter com clareza na sua vida. Toda vez que você levar as suas atitudes com base só no teu coração, sem buscar a Deus, as chances de errar são muito grandes. As chances de estar indo para um coração endurecido, estar deixando o orgulho tomar a frente, é muito grande. Então, atitudes, decisões, não só atitudes, mas decisões que você toma, elas precisam ser amplamente compartilhadas com Deus. E você precisa ter uma intimidade com Deus para que Deus possa falar com você aquilo que você precisa saber para tomar ação. Queridos, eu tenho um temor tão grande no meu coração quando eu preciso tomar algumas atitudes, quando eu preciso fazer algumas coisas, que eu preciso muitas vezes pedir para Deus mais do que uma vez. Nós já erramos muito com essa situação. Eu e Flávia já erramos muitas vezes por sermos impulsivos, tomarmos decisões rápido demais. E essa decisão rápida demais, ela teve relação com o nosso coração endurecido. Porque não adianta a gente achar, não tá certo, vamos lá, vamos frente, vamos fazer. Vamos desse jeito. Mas orou primeiro? Você pediu a Deus? Deus falou algo com você antes? Nem sempre nós fizemos isso. E eu estou falando isso sem medo, qualquer medo, porque eu também sou humano e erro. Agora, você precisa ter esse entendimento de que você também pode errar. E se você está hoje com o coração endurecido, porque tá indo para um caminho que não é o caminho que Deus tem para o seu propósito, e pessoas já te alertaram e você está ignorando, cuida, porque isso é orgulho. Isso é coração endurecido. E você precisa agora, neste momento, se arrepender. Porque para coração endurecido só tem um segredo, só tem uma situação, só tem um caminho. Arrependimento. Só que é arrependimento genuíno. Não pode ser da boca para fora. E se Deus não chegar e você não tiver o arrependimento, mesmo depois de ter ouvido isso, aí teu caso é sério. Aí o teu caso é de UTI. UTI espiritual. Entendeu? Aí eu preciso colocar você na UTI espiritual, porque aí o caso é sério. É seríssimo.
Coração endurecido no nível hard. Isso aí nem é só coração peludo, né? Num prestobarba não resolve, porque daí vai chegar lá, vai ter só pedra. Então aí tem que ser trocado o coração. E troca de coração, queridos, é algo que vai ter alguém que vai lá e arranca o seu coração e põe outro. É Deus que faz. Só que você precisa se permitir, entendeu? Aí você precisa se quebrantar. E se você não faz isso, aí nós entramos no quarto ponto. Se você não faz isso, a gente vai. Porque aqui ficou claro, né? No, o que Judá fez, ele não fez. Deus avisou, Deus falou, Deus pediu, Deus mandou profetas. E o coração continuou endurecido. Então eles estavam na UTI, coração de pedra. E mesmo assim, não mudou. Aí vem o quarto ponto. Quando há uma violação de aliança, qual que é a consequência? A disciplina. Então o quarto ponto é a disciplina de Deus. Por conta de uma aliança quebrada ou violada, nós entramos na disciplina de Deus. Deus falou para o povo, lá em Deuteronômio, quem conhece o texto de Deuteronômio 28, a gente lê Deuteronômio, não, Deuteronômio 28 até o versículo 14, mais ou menos, não me lembro ao certo, é lindo, gostosinho de ler. É maravilhoso. Porque ali fala de todas as bênçãos que o povo recebe pela obediência. Todas as bênçãos. A gente lê Deuteronômio do comecinho do capítulo, a gente fala, nossa, que delícia, eu estou vivendo isso. Eu vou viver isso, eu vou ser abençoado. Maravilha, nossa, como Deus é bom. Só que aí, depois lá, eu não lembro certinho se é no 14 ou no 15, mas a partir do meio do capítulo, começa a vir o quê? As consequências, a maldição. Queridos, olha só, a palavra é séria, é dura. A maldição pela desobediência. E se você ver lá, é maior o trecho de texto, as escritas das maldições do que da bênção. É muito maior as consequências que nós temos de maldição por conta da nossa desobediência do que pela obediência. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que às vezes a gente só quer ver a coisa boa. A gente às vezes só quer olhar para o lado bom e entra até mesmo numa coisa que a gente chama de negação. Ah, mas isso não é para mim. Isso não é comigo. Eu não sou assim. Então a gente precisa ter esse entendimento e eu peço a Deus para que Deus mostre para você qual é a aliança que você quebrou. Porque a gente é humano, queridos. Lê do engano nosso a gente achar que a gente não teve quebra de aliança durante a nossa vida. Nós quebramos alianças, queridos. Todos nós quebramos alianças. A questão é como você lida com isso. Se você for pela negação e achar que não tem nada demais, que o erro não é seu, o pecado não foi seu, o problema foi que o outro errou com você, qualquer coisa nesse sentido, você está caminhando por essa consequência de rebeldia, de coração endurecido, de orgulho. Tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então aqui é uma oportunidade que você tem de compreender que sim, você errou, você falhou, você cometeu um erro de aliança, uma quebra de aliança. Você violou uma aliança. Então, olhando para o povo de lá, o exílio que eles viveram foi uma consequência dessa aliança quebrada. E você precisa entender que não foi ódio de Deus para o povo. Vou usar essa palavra que ela é forte, né? Não foi o ódio de Deus. O versículo, aquilo que a gente leu, ele começa dizendo que foi a ira do Senhor. Mas a ira do Senhor teve uma razão, um propósito. O propósito foi disciplinar o povo, foi corrigir o povo, foi fazer com que eles tenham um entendimento diferente, mudar a mentalidade deles. Então, pode ser
que hoje você esteja vivendo a etapa que o povo viveu de disciplina. Pode ser que hoje você esteja passando por um período de disciplina do Senhor, onde a mesma coisa aconteceu com o povo, né? O povo foi levado cativo, você pode estar se sentindo cativo. O povo não tinha recursos, você pode estar se sentindo sem recursos. O povo se sentia explorado, você pode estar se sentindo explorado, porque eles foram levados como escravos, para trabalhar somente por comida. Entendeu? Então, vocês podem estar se sentindo hoje impotentes. O povo também se sentiu impotente durante muitos anos. Então, pode ser que hoje todo esse sentimento que você esteja tendo em relação a essas situações sejam a consequência da disciplina que o Senhor está colocando sobre você. Quanto mais rápido você entender quais são os propósitos dessa disciplina e o que você precisa mudar, corrigir, mais cedo ela termina. Você entendeu isso? Vou repetir. Quanto mais cedo você compreende quais são os pontos em que você errou lá atrás e que você está na disciplina, antes a disciplina acaba. Então você precisa ter esse entendimento para que você possa sair do período de disciplina o mais rápido possível. Amém? A disciplina é uma etapa. Ela não pode durar para sempre. Se ela está durando para sempre, ou se ela está durando um período muito longo, pode significar que você não está aprendendo. E aí você está entrando num ciclo. O ciclo de voltar a ser corrigido novamente. Porque aquilo que eu falei para vocês, toda a prova que nós vivemos, a gente sabe disso, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir. Toda a prova que nós vivemos, ela só volta a acontecer se a gente for reprovado. É a mesma coisa do que a escola. Quando a gente está numa escola, e a gente tem escola, faculdade, o que seja, e a gente, nessa etapa de faculdade, a gente tem uma prova da matéria, na disciplina da matéria, e a gente reprova, a gente tem que fazer de novo. Não tem. Quem já repetiu de ano sabe muito bem disso. Quem nunca repetiu de ano não sabe o que é isso. Mas quem já repetiu de ano sabe, na escola, né, no colégio. Eu nunca repeti de ano, mas na faculdade eu tomei pau em algumas disciplinas e tive que fazer de novo. Tinha uma disciplina, queridos, olha só, tinha uma disciplina na faculdade que eu fiz, chamava-se cálculo. Ah, meu Deus, quem inventou esse negócio aí devia estar com um capeta no corpo, né? Não tem outra explicação, né? Não tem outra explicação para aquilo. Aquilo o cálculo, acho que é o demônio em pessoa, entendeu? Aí eu tinha cálculo um, cálculo 2. Cálculo um eu fiz 3 vezes. Cálculo 2 eu fiz 2. Misericórdia, como era difícil aquele trem. E assim, eu uso cálculo até hoje? Óbvio que não. Nem uso, nunca usei na minha vida. Mas na faculdade eu tive que fazer 3 vezes a disciplina para poder passar. O que significou isso para mim? Significa que eu fui reprovado. Eu fui reprovado no meu conhecimento naquele momento. Fui reprovado porque, de fato, de alguma maneira, eu falhei. Eu falhei, entendeu? Naquele momento. Aí, ó, a Roberta falou que ela ama cálculo. Misericórdia, você foi abençoada. Ave Maria, Jesus amado, cálculo é do demônio. Não tem outra explicação, entendeu? Não tem outra. Derivada. Ah, meu Deus do céu, derivação, aquele trem bagunçado de tudo que você não sabe nem o que que é. Meu Deus, olha aí, ó. Coitado do Gelson, verdade. Verdade. Meu Deus, como era difícil aquilo. Então a gente precisa entender. Olha só como é que aconteceu naquele momento. Só essa história é interessante. Eu fiz cálculo a primeira vez, eu tomei pau. Aí na segunda vez, cálculo um. Aí na segunda vez, eu fiz cálculo um e cálculo 2, porque era matéria pré-requisito, mas eu podia fazer as duas se eu fizesse a primeira junto, né? Então eu estava fazendo cálculo um e cálculo 2. Eu tomei pau nas duas, entendeu? Mas olha que interessante. Na segunda vez que eu fiz o cálculo um, eu estudei muito. Eu estudei pra caramba. Eu cheguei a dar aula de cálculo um para os meus amigos. Eu sabia tudo.
Aí fiz a prova e tomei pau. Aí eu fui fazer a prova, a terceira, né? Porque você faz duas provas, a primeira e a segunda. Aí você faz a terceira, na época, era uma substitutiva. Eu tinha que substituir uma das notas. Aí eu fiz a substitutiva e eu questionei o professor, então eu pedi revisão da prova. Aí quando eu fui fazer a substitutiva, o professor falou assim: você fez revisão, né? Você quer que eu revise sua prova? E eu estava lá na substitutiva. Falei: professor, já me ferrei nessa aqui mesmo, deixa quieto, vou fazer de novo essa matéria. Não consegui, não vou deixar quieto esse negócio de revisão aí. E acabei declinando da revisão. Pode ser que se eu tivesse feito a revisão, eu teria passado. Mas na terceira vez que eu fiz cálculo, eu fiz tão bem esse cálculo, tirei 10 nas duas provas. Falei, agora você vai ver. Aí, só de raiva, saí com nota 10 em cálculo. Mas depois de fazer 3 vezes. Cálculo 2 também, acho que eu saí com 8 e com 10. Falei, não vai, não, esse negócio não me pega mais não. Mas hoje não sei mais nada de cálculo. Mas Porque da eu não segunda uso. vez não foi porque os meninos lá tudo queriam comprar uísque pro professor e você não entrou Não, essa foi na a primeira. cola lá? A segunda foi também, foi as duas vezes, foi assim, entendeu? Porque aí os meus amigos, tudo passaram de primeira. Eu falei, cara, mas como assim? Eu sei a mesma coisa que eles, ninguém entendeu nada de cálculo, eles passaram ou não, mas eles não me chamaram, né, na primeira vez. Aí eles falam assim, não, é que o professor, olha só, professor, ó, escuta aqui, ele fala comigo, professor, tem um esquema, você dá 6 litros de uísque para ele e ele te passa. Eu falei, ah, mas não, isso aí não é para mim, não. Aí eu fiquei sabendo, eu falei, ah, mas não vou fazer, não. Aí na segunda vez que fiz o João, ó, tô aqui, eu contato o professor, dá 6 litros de uísque para ele que você vai passar. Eu falei, não vou dar. Tomei pau nas duas. Entendeu? Não vou dar litro de uísque nenhum para ele, não. As pessoas da faculdade diziam que ele era professor que corrigia. O Rafa é professor, né? Rafa, se você fizer isso, misericórdia, hein? Você tá no salto. Ele fala, o seu professor fazia assim, eu jogava a prova para cima. Aqui o Marcelo também. Se o Marcelo faz isso, pelo amor de Deus, hein? Jogava a prova para cima no quarto, assim, as que caíam em cima do guarda-roupa, ele passava, as que caíam no chão, tudo reprovava, entendeu? Então ele fazia desse jeito, era para corrigir a prova, entendeu? Aí ele falava assim: ó, se cair no guarda-roupa, eu vou aprovar, entendeu? Porque esse cara tá no céu. Agora, se não cair no guarda-roupa, vai reprovar, porque diz que ele nem corrigia a prova. Não sei se é fato ou não é, mas o pessoal costumava fazer essa brincadeira, entendeu? Que o professor não corrigia a prova. Então tem que corrigir prova. Tem que corrigir prova e tem que dar os méritos para aqueles que são bons alunos. Então, é desse jeito. Ó, vocês dois, que são professor Rafael e Marcelo, vocês têm conhecimento prático de como Deus é conosco, entende? A visão de Deus com a gente. Ele vai lá, ele vai corrigir tua prova. E a hora que ele corrige a tua prova, você errou o exercício, ele vai lá e dá um xão naquele exercício e te avalia. Oh, meu querido, você falhou aqui. Tem que aprender de novo. Então, vai estudar de novo derivados, derivação, vai estudar de novo cálculo 1, cálculo 2, e aí depois você volta aqui, entende? Aí você volta aqui e faz de novo a prova. E se você repete várias vezes, falha de novo várias vezes, né? Só que Deus não vai querer os litros de uísque, né? Esse é o ponto, né? Não vai te pedir litro de uísque para poder te passar. Ele vai te passar se você realmente for, né, aprovado naquilo que Deus quer que você faça. Então, o povo aqui entendeu isso e eu preciso que você tenha esse entendimento na sua vida. Você pode estar vivendo a disciplina porque você realmente violou uma aliança com ele. Vamos pedir perdão, vamos nos arrepender. E vamos entender que agora é um processo. Existe um processo. O povo teve um processo. Eles viveram 70 anos no exílio, depois da destruição do primeiro templo. Houve um tempo onde eles ficaram como cativos. Então, você, assim como o povo judeu, vai precisar de um tempo. Vai precisar de um tempo para entender que a jornada tem algumas etapas a cumprir. Deus quer que você volte ao caminho. E se você está passando por prova hoje, olha, queridos, levante a mão para o céu. Porque agora nós entramos no quinto ponto e último ponto. Que quando nós estamos passando por uma prova como essa, assim como aconteceu com o povo, a gente está sendo, quinto ponto chama assim, preparação para algo maior. Você está sendo preparado para algo maior.
esse entendimento, eu quero que você coloque dentro da sua mente, no seu coração, e leve para a eternidade. O sofrimento de uma prova de Deus, ele é assim, o simples recado de Deus para você é o seguinte: você é meu filho. Ponto. Esse é o primeiro. Você é meu filho. Quando você se entende que for filho ou filha, né? Você é meu filho. Se você é meu filho ou minha filha, significa que você é amado, amada de Deus. E significa que você é herdeiro, herdeira do Senhor. E significa que Deus quer você mais perto. Então, se você está passando por uma prova ou uma correção de Deus, levante as mãos para o céu, dê glória a Deus e aleluia. Porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Porque Ele não trata, não corrige aquele que não é dele. Ele só trata e corrige aquele que Ele ama. Então, passar por provas, passar por correção de Deus, já começa assim. Você entender que tem algo maior de Deus para a sua vida. E que você precisa seguir esse algo maior e perseguir, na verdade, não é nem seguir. É você perseguir algo maior de Deus para a sua vida num tempo futuro. Porque Deus tem algo preparado para você num tempo futuro. Não é para agora. É para um tempo futuro. Que está lá em Apocalipse 3,19, Juliano. Você só bota o texto aqui e não fala. Agora abre o microfone aí e lê, que agora eu fiquei curioso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa. Aí. Isso aí já é do Novo Testamento. Deus repreende aquele que ama. Não é aquele que ele não ama. Então, esse entendimento precisa ficar claro na sua mente. E muitas vezes a gente peca nessas horas, porque a gente. E aí é um pecado mesmo, porque aí é o pecado da reprovação da prova. É quando a gente acredita que Deus está nos punindo de alguma forma. E não é punição, queridos. Quando há uma prova como as que a gente vive hoje, e hoje muitas provas elas são reduzidas à parte financeira, né? A gente acha que uma situação financeira com dificuldade, ela é uma prova de Deus. Pode ser, mas tem provas muito mais profundas. Tem prisão injusta, né? Tem doença, enfim, tem relacionamentos quebrados, tem aí a parte financeira. Então, tem vários tipos de prova que a gente passa. A gente está vendo hoje no país o que a gente sabe que é uma injustiça sendo feito com o ex-presidente. Entendeu? Isso é uma injustiça. Ele não foi condenado, ele não foi julgado, não tem nada e ele está preso. Né? É uma prisão domiciliar que foi o que fizeram com ele. Então, hoje é com ele. Amanhã pode ser com muitas outras pessoas. Entendeu? Hoje é ele que está sofrendo algo que é uma injustiça. Amanhã pode ser com outro por conta do quê? Por conta de um rei que está hoje no poder. Então, a mesma coisa que aconteceu com o povo, nós estamos vendo hoje no Brasil acontecer. Já outras nações já viveram isso. Mas nós estamos vendo hoje no Brasil acontecer algo que é bíblico, que aconteceu com o povo de Israel. Ter um rei ou um governante terrível o suficiente para poder fazer atrocidades contra as pessoas que ele não gosta, ou que ele não concorda, ou com o povo judeu, que já aconteceu. Então, o povo judeu foi escravizado. E se a gente olhar para outras nações, fizeram o mesmo. Tem nações que o povo é escravo. A gente precisa entender isso. É importante entender. E aqui eu não estou falando de direita e esquerda, eu estou falando de povos que vivem de algo que é bíblico, que já vivemos no passado. E que hoje eu estou vendo isso no Brasil. Não é porque é direita ou que é esquerda, não é isso. É porque nós estamos vendo no Brasil hoje acontecer situações de opressão ao povo. E aí a gente para perguntar: será que isso não é o próprio Deus que está colocando sobre nós, a igreja, para a gente aprender que a gente está sendo fraco? Que a gente não está fazendo o nosso papel?
Porque hoje ainda nós temos liberdade de expressão na igreja, nós temos como adorar ao Senhor, termos culto. Isso pode ser cerceado. Isso pode acontecer de ser cerceado, como outras nações têm, um cerceamento e até perseguição, perseguição e morte. Olha a história, olha o que está acontecendo com os drusos lá na Síria. Eles estão sendo massacrados e dizimados, por quê? Por uma guerra religiosa. É religião, é a parte religiosa, é uma perseguição religiosa. Então, nós estamos vivendo um tempo de que Deus está permitindo que aconteçam essas atrocidades para nós acordarmos. Você precisa se levantar e acordar para esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de guerra religiosa, de guerra santa, como a Flávia colocou. Então, voltando aqui para o que aconteceu com o povo, como a gente crê em Jesus, nós temos uma visão de acreditar em Jesus, de crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, esteve aqui na Terra. A gente vê o que? Naquele tempo, o juízo de Deus, ele abriu o caminho para algo maior, que criou realmente lá no exílio, o coração do povo foi mudado e transformado por um desejo de um redentor. O desejo por um redentor que era quem? O Messias. Então, enquanto o povo foi levado cativo, a mentalidade deles mudou para que eles pudessem realmente ter uma mentalidade de desejo de um Messias. O desejo do Messias para aquele tempo. Então, olha que interessante, a gente vê que o povo sofreu, óbvio, foi preso, foi aprisionado, mas por quê? Porque eles estavam com o coração endurecido, eram rebeldes, eram orgulhosos, eles não queriam, não aceitavam Deus, não estavam com Deus, mas aí quando eles foram levados prisioneiros e cativos, eles clamaram por um Deus, eles clamaram pelo Redentor, eles clamaram e desejaram o Messias. Então, a destruição de Jerusalém levou à esperança de uma nova aliança. A nova aliança veio com quem? Veio com Jesus. E essa nova aliança, ela viria para selar, Yeshua, né? Jesus vinha para selar com o seu próprio sangue essa nova aliança. Então, essa nova aliança foi citada onde? Foi citada por Jeremias. Veja só, vamos ler Jeremias. Abre lá o capítulo. Jeremias, capítulo 31, verso 31 em diante. Jeremias 31, 31. Deixa eu ler aqui. Jeremias 31, 31 fala assim. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aqui. O que acontece aqui? Jeremias profetiza a vinda do Messias. Jeremias, nesse texto aqui, ele fala da nova aliança de Israel, da nova aliança do povo judeu. Então, ele faz uma profecia de uma nova aliança, e essa nova aliança viria por Jesus. Essa nova aliança aconteceria com Jesus. Só que o povo precisava viver o tempo da correção. A gente precisa ter esse entendimento. E como aplicação para nós, no dia, a gente precisa entender que o contexto da aliança é um ponto importante. Se você hoje não está vivendo a disciplina do Senhor,
ou, na verdade, se você hoje está vivendo a disciplina do Senhor, se você hoje está se sentindo pressionado, você precisa compreender algo que é muito importante, que eu já falei aqui para você. E eu vou reforçar. Deus só corrige aquele que ama e aquele que tem um propósito maior para o futuro. Então, se há uma correção hoje para a sua vida, se você se sente esmagado, pressionado, a Flávia até um tempo atrás, a gente tinha um livro aqui que ela leu e até acho que recomendou para vocês lerem, que o livro chama-se Esmagado. E esse livro traz esse entendimento de que a gente só se esmaga aquilo que tem algo bom para tirar de dentro. A, a, a azeitona, ela é esmagada e dela sai o óleo. A uva, ela é esmagada e dela sai o vinho. Então nós precisamos ser, quando somos esmagados, algo vai sair de dentro de nós, a nossa essência. E se a nossa essência for boa, muitos usufruirão dela. Então, se você está sendo esmagado, clame a Deus para que o óleo saia de você, a alegria saia de você, porque o óleo é unção, o vinho é alegria. Então, o óleo de unção e de alegria corra sobre você, porque você tem grandes coisas dentro de você que pode ser usada por Deus para o mundo. Enquanto você está ou estiver dentro dessa etapa de correção de Deus, pode ser que você não enxergue isso. Pode até ser que você fale assim, ah, mas acho que não é para mim. Ou acho que Deus está errado. Ou não, acho que não é o tempo. Mas Deus está com pressa, queridos. Deus está com pressa. Tem muitas coisas para serem feitas nesse mundo antes de Jesus voltar. Nós precisamos fazer o nosso papel como igreja. E Deus tem pedido, clamado por nós. Queridos, vamos nos levantar. Meu filho, minha filha, levante-se. Tenha mais intimidade comigo e derrame poder do céu. Deus tem poder para entregar na terra. A gente realmente só, às vezes, acaba que a gente não faz aquilo que é importante ou que é necessário nesse tempo. Eu queria que nesse tempo, nesse momento agora, você mais uma vez fechasse seus olhos e nós vamos fazer uma pequena oração juntos. Eu vou falar e você repete. Se fizer sentido para você, óbvio. Mas é uma oração de um novo recomeço. Eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu reconheço o seu amor por mim. Eu aceito a minha correção e te peço que me mostre o que eu preciso corrigir em meu comportamento, em minhas atitudes, em meu relacionamento contigo, para cumprir o propósito de Deus nesta minha existência, neste tempo. Amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar muito nesse dia. Eu quero dizer para você que esse quinto ponto e essa oração, ela é uma oração que você precisa acreditar que tudo que está acontecendo com você hoje tem um bem maior, um propósito maior. Deus quer te ensinar algo. E esse algo que Ele quer te ensinar é só para você. É porque você precisa ter correções na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, que Deus quer corrigir porque Ele precisa te usar de maneiras mais profundas, mais impactantes. Só que enquanto você não estiver totalmente alinhado ao propósito dele, a visão, a missão, ele não tem como te usar.
E pode ser que o reino esteja sofrendo grandes consequências negativas de não ter o tamanho, a profundidade, a largura que deveria ter, porque você ainda não se posicionou. Porque você ainda está na etapa de acreditar que você ainda está certo, ou que você tá com orgulho aí enrustido dentro de você. Então, a gente precisa entender que a ira de Deus contra Judá, ela foi justa, mas ela foi também paciente e foi cheia de avisos. E você precisa entender agora se você não está recebendo muitos avisos do Senhor. Se Deus já não te deu vários e vários avisos e você está ignorando, ou você está achando que não é para você, mas simplesmente você está, às vezes, os rejeitando. Saiba que Deus, ele é um pai amoroso. Só que assim como ele foi amoroso com Judá e disciplinou eles, ele também pode fazer isso com você. Porque ele só faz isso para aquele que ele ama. Assim como está em Apocalipse 3:19. Também está em Hebreus 12:6. Então, em Jesus, a gente vê o que foi o propósito de Deus para aquele tempo. Que o juízo de Deus não foi o fim, ele foi o começo da restauração de Israel e de todas as nações. Nós só temos o que temos hoje, queridos, porque Jesus veio para restaurar esse tempo, esse juízo. Jesus foi é como se ele fosse a cereja do bolo, os finalmente. Tudo que Deus tinha de propósito para aquele tempo foi culminado, finalizado em Jesus, com Jesus. Porque ele veio para poder realmente nos restaurar, nos trazer esse novo tempo. Amém? Eu quero que você faça uma reflexão agora para entender quais são as etapas que Deus ainda precisa fazer com você e quais são as ações que você precisa fazer para o Senhor, para poder acelerar e passar de nível e sair desse movimento que eu considero um movimento até pequeno em relação a tudo que Deus tem para você. A etapa de dor e sofrimento, ela é pequena em relação ao propósito que Deus tem. A gente acha que é grande, porque a gente tem dificuldade de entender que Deus é maior, ou que Deus tem um propósito quando nós estamos vivendo a dor. Mas essa etapa de dor e de correção, ela é pequena em relação ao propósito que Deus tem na sua vida. Então faça essa reflexão para você entender o que precisa realmente ter de entendimento na sua vida. Qual é a estratégia que Deus quer te usar? Onde você pode ser cada vez mais usado por Deus? E o que você precisa fazer de atitudes para você poder se alinhar com o propósito, com esse tempo, com Deus? Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: poxa, eu acho que eu não nasci na época certa. Eu acho que eu deveria ter nascido antes. Porque a gente só olha para o antes, né? A gente não olha para o depois, né? Às vezes a gente fala que a gente deveria ter nascido, né, no século passado ou há 30 anos antes, enfim, porque agora está muito difícil. Mas, gente, cada tempo, cada época vai sempre ter as suas dificuldades. Então você tem que ter esse entendimento que você nasceu no tempo certo, na época certa, porque você tem um propósito para fazer nesse tempo. E lembra que o propósito principal é você viver para passar aquilo que Deus entregou para você até a sua quarta geração. A quarta geração, sua quarta geração precisa conhecer você ou a sua história, para que você tenha sucesso naquilo que Deus te preparou para ser. Amém? Enquanto eu vou te dar uma oportunidade para você poder simplesmente agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo tempo que você está passando de correção. Agradecer a Deus pelo tempo que você está vivendo de afronta. Até mesmo tem pessoas se sentindo afrontadas por Deus.
Deus me mostrou essa palavra agora. Se você está se sentindo afrontado por Deus, agradeça, porque Ele te ama e Ele quer te usar profundamente. Então, eu vou pedir para a Flávia, coloca uma musiquinha aí, e eu quero que você, enquanto essa música toca, você tenha um tempo de conexão com Deus, para que você possa ser tratado, não só tratado, mas que Deus possa trazer para você situações, atitudes, comportamentos que você precisa corrigir neste tempo. Amém. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém, queridos, amém. Queridos, eu quero, para poder encerrar e devolver a palavra para a Flávia, não sei se tem alguns recados, eu quero te dar a oportunidade de selar essa palavra. Se Deus falou contigo neste dia, neste tempo, você coloque agora uma oferta para selar. É uma oferta de selar. Todas as vezes que a gente recebe uma palavra que Deus fala conosco, é importante ter um ato profético. E ato profético é o ato que você diz para o Senhor: eu estou contigo. Eu recebo a sua palavra, eu recebo a sua correção. Eu recebo o meu propósito. Eu recebo a direção que o Senhor tem para mim. E você faz um ato profético. Aqui não é valor o ponto, aqui é obediência só.
é só fé, acreditar. É colocar como um ato profético uma ação para Deus realmente entender que você está com Ele. Então faça um ato profético, faça uma oferta. Porque dízimo e primícia é algo que você, é você e Deus. E dízimo e primícia é aquilo que é lei, você precisa fazer. Mas uma oferta para poder selar uma palavra como essa é algo que você pode fazer neste dia, para poder mostrar para o Senhor que você entendeu. Você entendeu que o seu propósito é maior do que você está pensando. E que você está disposto e disposta a buscar o propósito principal do Senhor, que é muito maior do que esse que talvez esteja na sua mente hoje. Eu não sei para onde Deus vai levar a Companhia de Daniel, eu não sei. Mas há alguns anos atrás a gente não tinha nada além de uma ideia. Nada além de uma coisa no papel. Em 2012 a gente só tinha uma ideia. Hoje a gente está vivendo na prática, com todos vocês juntos nesse propósito que Deus entregou lá atrás para o apóstolo Coraiola e que nos comissionou e que a gente falou sim, eis-nos aqui. A Companhia de Daniel não surgiu de uma ideia só de uma pessoa, ela surgiu de um conjunto de pessoas, mas surgiu do coração de Deus. Hoje nós vivemos disso. E quantas vezes nós pensamos em desistir? E quantas vezes a gente pensou em deixar isso para outra pessoa fazer? Mas Deus quer que nós continuemos nesse propósito da Companhia de Daniel. E no seu caminho, no seu propósito, naquilo que Deus entregou para você, eu sei que talvez você pense em desistir, mas Deus vai te usar e quer te usar da maneira como você é. Então simplesmente diga: eis-me aqui, envia-me a mim, e cele essa palavra para que você possa ter a certeza de que você entendeu o recado. Porque selar a palavra não é para Deus. Não é para Deus saber que você está ligado nisso. Não, selar a palavra é para você entender que você entendeu o recado de Deus e que você vai fazer. Amém? Então que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te prospere nessa semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família neste tempo. Amém? Glória a Deus. Flávia. Amém, queridos. Amém. Só recadinhos rápidos aqui para relembrar vocês, tá? A Mirella pediu para avisar que nessa sexta-feira tem o Kids. Então, para vocês, papais, se organizarem aí, depois a Karina vai colocar lá no grupo também, para lembrar, tá bom? Mas sexta-feira tem o Kids, então vamos nos organizar aí com as nossas crianças para que eles possam participar. E eu quero deixar um outro recado para vocês, que é sobre amanhã, queridos. Todas as segundas-feiras, às 7 da noite, nós temos uma reunião de oração, que é a reunião da intercessão, né? Então, a intercessão sempre se reúne. E amanhã nós vamos fazer um clamor específico sobre toda essa questão que o Brasil está vivendo, e não é só o Brasil, né, queridos? É como eu falei para vocês, a gente precisa entender que o que está acontecendo não é só no Brasil. A gente tem uma guerra santa acontecendo, uma guerra de ideologia, uma guerra do bem contra o mal. E se nós não entendermos isso, o que o João falou, né, é real. A gente corre o risco de daqui a um tempo a gente não ter essa liberdade que a gente tem para nós podermos falar de Deus e cultuarmos a Deus. E aí eu já tinha mandado esse recado para a intercessão, para a gente levantar amanhã um clamor específico, mas eu senti muito forte no meu coração de eu abrir isso para todos aqueles que quiserem participar. Então, se você entende que você também, como um filho de Deus, né, como um intercessor do reino de Deus, não é um intercessor da Companhia de Daniel, não é um intercessor do Brasil, é um intercessor do reino. Você quer participar desse mover? Então, eu vou convidar vocês amanhã para que às 9, né? É às 19, né, gente? É 19, né? Às 19. Aí, tão logo o Cláudio abra a sala, eu coloco o link lá no grupo da Companhia de Daniel, e quem quiser entrar e participar e fazer parte desse mover,
será muito bem-vindo para esse tempo de nós clamarmos pelo nosso Brasil, pelas nossas vidas e para que realmente a vontade do Senhor seja estabelecida na nossa nação. Amém? Não só discípulos, tá, queridos? A gente vai abrir para todos. Amanhã vai ser um clamor pelo Brasil, então, mesmo que você é um convidado aqui da Companhia de Daniel, você vai ser muito bem-vindo amanhã também para estar nesse movimento com a gente. Amém? Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por esta palavra, Pai. Uma palavra de confronto, mas uma palavra necessária para esse tempo. E que o nosso coração realmente possa estar alinhado à tua vontade. E que possamos, sim, nos alinharmos ao teu propósito nas nossas vidas para cumprirmos esse propósito segundo a tua vontade. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, quem for participar. Amém? Karina, depois coloca esses lembretezinhos lá. Qualquer coisa a gente faz um card rapidinho também, tá bom? Shalom, shalom!